Fênix é uma jovem surpreendente. E não é só pela aparência que chama a atenção de imediato, mas também pela pessoa que ela é. Muito solidária, com um senso de justiça aguçado e um senso de humor incrível. Para nós, ela significa tudo. É minha filha única. Amo ela com todo o meu coração. Sinto saudades e preciso vê-la. Todos nós precisamos. Precisamos entender o que aconteceu com ela. Fênix Lucille Colden nasceu no dia 23 de maio de 1988 com o nome de Fênix Reeves. Pouco tempo depois do seu nascimento, o pai adotivo, Lawrence, oficializou a adoção e o sobrenome dela passou a ser Colden. A família morava na Califórnia naquela época, mas depois se mudou para uma região chamada Spanish Lake, por conta do trabalho do pai. Fênix cresceu como filha única. Desde cedo demonstrava curiosidade pelo mundo. Era inteligente, criativa e extremamente talentosa. A família tinha uma fé muito presente no dia a dia. Ela frequentava a igreja com frequência e participava do coral. Pessoas próximas diziam que sua vida era bem regrada. Os pais, apesar de amorosos e presentes, sempre exigiram muito dela. De vez em quando, Fênix comentava com os amigos que tinha vontade de viver fora da rotina habitual e experimentar tudo o que a juventude pode oferecer. Estudar, conhecer novas pessoas, ter novas vivências. A partir da 6ª série, ela passou a estudar em casa. Mesmo assim, mantinha ótimos resultados e se dedicava bastante. Mas o que realmente a inspirava era a música. Tocava violino e piano com maestria e ainda vencia competições de esgrima na categoria juvenil. Em 2007, ela ingressou na Universidade do Missouri. Foi nessa época que decidiu sair da casa dos pais e se mudar para um apartamento próprio. Os pais ajudaram com o processo e acreditavam que ela dividiria o local com uma amiga. Mas, segundo eles, foi nesse período que mudanças começaram a surgir no comportamento dela. As discussões em casa ficaram mais frequentes e o clima passou a ser mais tenso. Talvez a transição de uma vida tão controlada para a liberdade da universidade tenha sido um desafio para ela. O que os pais não sabiam era que Fênix tinha um relacionamento com um rapaz chamado Michael B., e era com ele que morava naquele apartamento. A mãe contou que não suspeitou de nada, mesmo quando a visitava. Uma amiga de Fênix comentou mais tarde que talvez ela sentisse que, para estar com Michael, teria que esconder isso completamente. Quando a mãe descobriu o relacionamento, admitiu que dificilmente teria aprovado a escolha. Com o tempo, Fênix começou a faltar nas aulas. Isso acabou resultando em ela não se matricular para o semestre de outono. Algo que os pais e pessoas próximas só descobriram bem depois. No início de 2011, segundo pessoas próximas, Fênix começou a pegar dinheiro do cofre da família. Eram títulos de poupança, formalmente pertenciam a ela, mas estavam registrados no nome da mãe. No total, desapareceram cerca de $2.500 e até hoje ninguém sabe para onde esse valor foi parar. Em maio do mesmo ano, Fênix voltou a morar em casa. Segundo a mãe, a decisão foi puramente por motivos financeiros. Estudar na universidade e viver com os pais saía mais barato do que manter um apartamento próprio. Mas como foi descoberto depois, isso já não tinha mais relação com os estudos. Fênix havia parado de frequentar as aulas. Depois de voltar para casa, ela parecia uma pessoa completamente diferente. Quem a conhecia bem dizia que ela ficou distante, brigava com frequência com os pais e aos poucos foi se afastando dos amigos. A vizinha e melhor amiga, Akira, lembrava que Fênix se tornou irritada, desconfiada e muito ansiosa, como se estivesse com medo o tempo todo. Durante uma discussão que parecia sem importância, Fênix de repente pegou uma faca e começou a ameaçar. Era uma lâmina longa com quase 25 centímetros que ela guardava na porta do carro. Ela nunca explicou o motivo.
Mesmo depois que as duas fizeram as pazes, Akira sentia que havia algo acontecendo com Phoenix, algo que ninguém conseguia entender. Phoenix passava cada vez mais tempo dentro do carro, olhando para a tela do celular por horas. Isso preocupou a mãe. Por que a filha precisava de tanto isolamento se já tinha o próprio quarto? Mais tarde descobriram que Phoenix tinha 2 celulares, um no plano familiar e outro separado, que provavelmente era pago por ela mesma. Tudo indicava que havia uma parte da vida dela mantida em segredo, que ninguém da família conhecia. 18 de dezembro de 2011 começou como um domingo comum na casa dos Coldon. Phoenix e a mãe foram ao culto da igreja às 11 da manhã. Lá, Phoenix tocava sinos no coral. Segundo o pastor e os frequentadores, naquele dia ela agiu normalmente, nada pareceu estranho. No caminho de volta, elas passaram em uma loja e no carro Phoenix disse à mãe que queria que tudo voltasse a ser como antes. Goldia pensou que aquilo podia ser o começo de uma mudança positiva. Por volta das 2 da tarde, elas chegaram em casa. Phoenix trocou de roupa, vestiu calça esportiva e moletom e saiu para jogar basquete. Pouco depois, por volta das 3, ela pegou o celular, passou pelo pai, que acabava de chegar do trabalho, sem dizer nada, e entrou em seu velho Chevrolet Blazer do ano de 1998. O pai pensou que ela tinha saído para resolver algo, talvez encontrar amigos ou ir a alguma loja, e não deu importância. Ele não imaginava que seria a última vez que veria a filha. Foi nesse momento que o dia 18 de dezembro ganhou um tom preocupante. Phoenix costumava seguir as regras da casa com rigor e sempre voltava antes da 1 da manhã. Mas naquela noite, tudo foi diferente. Quando amanheceu e Phoenix ainda não tinha voltado para casa, Goldia sentiu um aperto no peito. Ela sabia. Algo sério havia acontecido. Ao ligar para a polícia do condado de St. Louis para relatar o desaparecimento da filha, deparou-se com falta de compreensão. O atendente deixou claro que Phoenix já era adulta, com 23 anos, e tinha o direito de decidir para onde ir. Mas Goldia sabia com certeza, sua filha não era do tipo que simplesmente sumiria sem dar explicações. A idade não importava, não combinava com ela. O policial verificou a placa do carro no sistema, mas isso não levou a lugar nenhum. Goldia e seu marido, Lawrence, já estavam no limite e decidiram agir por conta própria. Eles começaram a ligar para hospitais, perguntando se alguma jovem com as características dela havia dado entrada, e começaram a colar cartazes pela cidade. Procuraram emissoras de TV, implorando para que divulgassem o caso, mas quase ninguém respondeu. A história da filha deles permanecia invisível. Parecia que ninguém se importava. Os dias passavam e as chances de trazer Phoenix de volta diminuíam. Sua família fazia de tudo para não deixar que o caso fosse esquecido. Cerca de 2 semanas depois, algo importante aconteceu. Seus pais encontraram o carro. Ele estava o tempo todo em um pátio de apreensão, levado para lá no próprio dia do desaparecimento. O veículo foi localizado a apenas 25 minutos de casa, por volta das 17h30, ou seja, cerca de 3 horas depois de Phoenix ter saído. Em menos de 1 hora, o carro já tinha sido rebocado. Imagine, você liga para a polícia, diz que sua filha desapareceu, informa o número do carro em que ela foi vista pela última vez e depois descobre que o veículo estava lá, bem debaixo do nariz deles, e ninguém ligou os pontos. Notificamos o desaparecimento no dia 19, mas o carro só foi encontrado 2 semanas depois. E isso só aconteceu graças à persistência de um grande amigo da família. Em 2018, o canal Oxygen iniciou sua própria investigação sobre o caso de Phoenix. A jornalista Chandria Thomas e o ex-chefe de polícia Joseph Delia começaram a mergulhar nos detalhes.
Foi Chandria quem se empenhou ao máximo para garantir que a história de Phoenix ganhasse atenção e fez de tudo para que o interesse pelo caso não desaparecesse. Ela e Joe também investigaram como o carro foi encontrado. Desde o início, havia muita contradição. Primeiro disseram que ele estava simplesmente parado no acostamento. O motor ainda funcionava, as chaves estavam no contato, a porta do motorista aberta. Dentro do carro permaneceram alguns pertences de Phoenix, incluindo sua bolsa e um par de sapatos. Chandria e Joe se encontraram com o oficial Perry. Foi ele quem primeiro encontrou o carro. Ele contou que as portas estavam trancadas, não havia chave na ignição e dentro só havia alguns objetos pessoais, nada de extraordinário. Tudo indicava que o veículo tinha simplesmente sido parado e deixado ali, talvez por falta de combustível. Quando Perry consultou a placa, o carro não constava como roubado nem estava associado a nenhuma ocorrência suspeita. Por isso foi apenas rebocado. Um dos motivos pelos quais o carro não foi imediatamente relacionado ao desaparecimento de Phoenix em Spanish Lake é que ele apareceu em outra região, sob jurisdição de outro departamento policial. Naquele momento, Phoenix ainda não havia sido oficialmente registrada como desaparecida, então ninguém desconfiou de nada estranho em relação ao veículo. Mais tarde, foi revelado que todos os vestígios biológicos no interior do carro pertenciam apenas à própria Phoenix e aos pais dela. No entanto, o local onde o carro foi encontrado deixou sua mãe, Goldia, profundamente preocupada. Era uma área abandonada e considerada perigosa na parte leste de St. Louis, um lugar conhecido por sua reputação complicada. Segundo a mãe, a filha não teria motivo algum para estar ali. Será que alguém levou o carro até lá e o deixou? Ou será que foi ela mesma quem foi até lá e depois sumiu? Ou ainda, algo pode ter acontecido dentro do próprio veículo? Nenhuma dessas perguntas tinha resposta. Mais detalhes surgiram quando, em 2018, o caso foi reaberto e a análise do histórico de chamadas foi revista. No dia 17 de dezembro, um dia antes do desaparecimento, ela fez 10 ligações para seu namorado secreto, Michael B. Todas as chamadas foram feitas de um telefone vinculado ao plano familiar. A última ligação durou quase 2 horas. Já no dia 18 de dezembro, por volta de 1h30 da tarde, ela ligou para ele novamente. Dessa vez, por apenas 1 minuto. Essa foi a última chamada registrada a partir do número dela. Os investigadores afirmaram que outras informações sobre o telefone e a localização ainda não seriam divulgadas. A investigação seguia em andamento. Embora no início houvesse rumores de que Michael B. estaria escondendo alguma coisa, os detetives logo esclareceram que ele colaborou integralmente e não havia nenhum indício de envolvimento dele no desaparecimento de Phoenix. Uma das hipóteses consideradas desde o começo, e que permanece até hoje, é que Phoenix poderia ter sido envolvida em um esquema criminoso relacionado ao tráfico de pessoas. A região de St. Louis é conhecida por esse tipo de ocorrência, e isso não podia ser ignorado. Próximo dali passa a rodovia I-70, apelidada de Estrada Sem Volta. Essa teoria voltou à tona quando surgiu na internet uma foto de uma jovem parecida com Phoenix, publicada em um site adulto de reputação duvidosa. No entanto, posteriormente, a maioria passou a acreditar que aquilo foi, muito provavelmente, uma brincadeira cruel. Também foi levantada a possibilidade de que Phoenix tivesse decidido ir embora por vontade própria. Havia muita pressão em sua vida. Sua melhor amiga, Akira, contou que ela falava seriamente sobre simplesmente pegar suas coisas e desaparecer, mas nunca disse para onde. Desde o começo, os familiares de Phoenix nunca acreditaram na versão de que ela simplesmente teria saído de casa por vontade própria. Segundo Akira, a jovem mantinha um relacionamento secreto com outro homem, ao mesmo tempo em que estava com Michael B. Esse outro também se chamava Mike, mas no círculo de conhecidos ele era chamado de Mike do telefone.
Akira acreditava que esse envolvimento oculto poderia explicar o fato de Phoenix ter um segundo celular. Uma ex-companheira desse Mike contou que no passado ele tinha atitudes bem agressivas, chegando ao ponto de ela ter que pedir uma medida protetiva contra ele. Ela disse que ele demonstrava um interesse estranho pela história de Phoenix. O Lipinquisindis Alosnipajares pesquisava muito sobre ela na internet. Quando ela o confrontou diretamente sobre isso, ele respondeu algo esquisito e desconfortável, mas era difícil afirmar se ele realmente tinha alguma ligação com o desaparecimento da jovem ou se apenas fazia suposições inadequadas. Existe um vídeo agora já tristemente conhecido, no qual Phoenix aparece se filmando dentro de um carro. A versão completa da gravação nunca foi divulgada, mas os jornalistas Chandria Thomas e Joe Delia a analisaram com cuidado. Eles chegaram a consultar um especialista em áudio para entender com clareza tudo o que a jovem dizia. No vídeo, ela pede a Deus forças para aceitar aquilo que não está em seu controle. Depois acrescenta algumas frases que soam como uma tentativa de entender seus próprios sentimentos. Essa gravação foi feita cerca de um mês antes de ela desaparecer. Em março de 2014, surgiu a informação de que alguém teria visto Phoenix. Uma amiga dela da igreja estava prestes a embarcar em um voo de volta para casa, saindo de Las Vegas, quando os passageiros começaram a entrar no avião. Ela afirmou ter visto uma jovem muito parecida com Phoenix andando pelo corredor junto com um grupo de mulheres e 2 homens mais velhos. De acordo com a amiga, ela a chamou pelo nome e a jovem virou o rosto. O olhar foi rápido, mas marcante. A amiga observou que todas as mulheres do grupo tinham traços semelhantes entre si e que os homens aparentavam ser cerca de 10 anos mais velhos. Assim que o avião pousou, ela foi imediatamente até o balcão da segurança do aeroporto e relatou que poderia ter visto a jovem desaparecida. A polícia iniciou uma verificação rápida, mas não conseguiu confirmar a identidade. Mesmo assim, a amiga afirmava com 90% de certeza que era Phoenix. Com o tempo, surgiram muitos relatos diferentes, desde ligações falsas nas quais supostamente era a própria Phoenix falando, até histórias sobre ela estar envolvida em um grupo fechado do qual não conseguia sair. No entanto, um sinal em particular foi especialmente doloroso para a família dela. Um homem que parecia uma fonte confiável forneceu informações sobre onde a jovem poderia estar. Os pais, Goldia e Lawrence, usaram suas últimas economias para contratar um detetive particular e investigar tudo. Mas acabou sendo uma brincadeira de mau gosto. Depois disso, a situação financeira deles piorou muito e precisaram vender às pressas a casa onde moraram por tantos anos. Tiveram que partir, deixando para trás um lugar cheio de lembranças. Durante uma nova investigação conduzida em 2018, Chandria Thomas e Joe Delia descobriram um fato curioso. Phoenix possuía 2 certidões de nascimento, uma em nome de Phoenix Coden e a outra em nome de Phoenix Reeves. O detetive particular começou a investigar um documento registrado em nome de Reeves e descobriu que uma certa Phoenix Reeves realmente existiu. No entanto, não havia nenhuma informação concreta sobre ela, nem número da Previdência Social, nem data de nascimento foram encontrados. A única conexão com o mundo real era um endereço onde ela supostamente morou entre janeiro e junho de 2012. Antes disso, Phoenix Reeves parecia nunca ter existido, e depois de junho também não houve mais registros. Quando uma verificação foi realizada em 2018, a mulher que morava nesse endereço afirmou com convicção que vivia sozinha ali desde 2002 e que ninguém com esse nome jamais residiu na casa. Isso parecia algo estranho, talvez até uma pista promissora, mas no fim das contas soava mais como uma coincidência incomum. O que se sabe com certeza é o seguinte: desde o desaparecimento de Phoenix, nenhum centavo foi retirado de sua conta bancária. Ela não fez nenhum novo registro em lugar algum e nenhuma atividade online foi detectada.
Tudo parou no dia 18 de dezembro de 2011. Por isso, até hoje, não se descarta a possibilidade de que seu sumiço esteja ligado à ação intencional de alguém. Para onde foi Phoenix Colden, de 23 anos naquele dia, continua sendo um completo mistério. Ela não foi localizada e nenhum indício surgiu desde então. Teria sido uma fuga em busca de uma nova vida? Ou alguém a manteve sob controle? As perguntas continuam sem resposta. A investigação segue em andamento e seus entes queridos não perdem a esperança, mantendo suas orações por um reencontro. Os pais de Phoenix acreditam sinceramente que ela está viva e talvez, neste momento, esteja em um lugar de onde não consegue se comunicar. Eles nunca deixaram de esperar por seu retorno. Se você tiver qualquer informação sobre o que pode ter acontecido com Phoenix Colden ou onde ela possa estar, por favor, entre em contato com a polícia do distrito de Spanish Lake. Durante todo esse tempo, tentei ficar longe da polícia. Achei que seria o certo, não pressionar, não me meter, mas já se passaram tantos anos e nada mudou. Tudo continua parado. Estou cansada de esperar. Um dos investigadores que atualmente cuida do caso no condado de Ascari me disse uma vez: "Não me importo se isso levar 20 anos, o importante é concluir. Mas, para mim, não é tanto faz." Eu não quero que a pessoa que machucou minha filha continue andando livremente pelas ruas por mais 20 anos. Hailey Dunn tinha apenas 13 anos. Ela era de Colorado City, uma cidadezinha do Texas com menos de 4.000 habitantes. Um lugar onde todos se conhecem. Hailey era muito ativa, cheia de energia. O pai, Clint, a descrevia como uma menina sapeca que amava tudo que fosse brilhante e bonito. Já a mãe, Billie Jean, dizia que o que mais lembrava dela era sua risada alta e sorriso contagiante, e que, no geral, Hailey era uma verdadeira brincalhona. Os amigos lembravam que ela sempre dizia o que pensava e puxava a conversa com facilidade. Fazia parte das líderes de torcida, tocava saxofone e se destacava nos esportes. Jogava nos times da escola de vôlei, basquete e softball. Gostava de estudar, era muito apegada aos amigos e aos professores. Quando tinha 10 anos, os pais se separaram. Hailey e o irmão mais velho, David, passaram a morar com a mãe e o novo companheiro dela, Sean Adkins, numa casa na rua Chestnut. Mesmo assim, ela manteve uma relação muito próxima com o pai. Ele morava literalmente do outro lado da rua, e ela passava lá quase todos os dias, às vezes antes da escola, outras vezes para jantar. Não perdia uma oportunidade de estar com ele. No Natal de 2010, a avó de Hailey, Connie, recorda que a neta estava super animada. Ficou especialmente empolgada com um iPod novo que ganhou de presente. Passou a maior parte do Natal e também o dia seguinte com o pai. No dia 26 de dezembro, já no fim do dia, o irmão Dave foi dormir na casa de um amigo e Hailey ficou em casa. À noite jogou videogame e, pelo que parece, foi dormir só bem tarde. Na manhã do dia 27, Sean saiu para o trabalho às 5h30 e cerca de 1 hora depois, Billie Jean também foi para o serviço. Ela tinha um turno longo de quase 12 horas. Segundo ela, quando entrou no quarto para se despedir, Hailey ainda dormia profundamente. A casa estava tranquila, nada parecia fora do normal. Ela ficaria o dia sozinha, como já havia feito antes. Os pais acreditavam que ela acordaria e, como de costume, iria até a casa do pai. O celular da mãe ficou em casa para que os filhos pudessem usar, caso precisassem. Sean chegou ao trabalho em Snyder por volta das 6 da manhã. Cerca de 10 minutos depois, ele teve uma discussão com o chefe e, de forma repentina, pediu demissão e foi para a casa da mãe em Big Spring. Às 3 da tarde, ele já estava em Colorado City. O pai de Hailey, Clint, estava acostumado a ver a filha todos os dias.
Mas no dia 27 de dezembro, ela não apareceu como de costume e ele passou o dia inteiro sem receber nenhuma notícia dela. Por volta das 2 da tarde, do celular que havia ficado em casa, foi enviada uma mensagem para a sitial amiga de Hailey. "WID, o que está fazendo?" Não houve resposta. Mais tarde, naquela noite, Sean buscou Billy depois do turno dela. Quando chegaram em casa, ela percebeu que Hailey não estava. Perguntou a Sean se ele sabia para onde a garota havia ido. Ele respondeu que, segundo o que ela mesma teria dito, foi ver o pai e depois passaria a noite na casa de uma amiga, Mary Beth. Mas Clint negou isso imediatamente. Sean contou que, ao chegar em casa por volta das 3 horas, Hailey estava na sala assistindo televisão. Ele foi para o quarto e pouco depois, Hailey entrou e disse que iria até a casa do pai e, em seguida, dormiria na casa da amiga. Depois disso, ela saiu. Aproximadamente 1 hora depois, David e um amigo passaram lá. Foram para o quarto dele e ficaram jogando videogame. Depois, Billy ligou dizendo que a colega de trabalho havia chegado mais cedo, então ela poderia sair antes do horário. Sean foi buscá-la em Snyder por volta das 6 da tarde e depois voltaram para casa. Pouco depois, foram dormir. Durante todo esse tempo, vocês achavam mesmo que Hailey estava na casa da amiga? Sim. E que horas ela disse que ia sair? Nem entre 3 e 3:30, logo depois que cheguei. Não me lembro exatamente. E ela costumava avisar quando passava a noite fora? Nem sempre. Na verdade, era comum ela não ligar. Geralmente voltava para casa na manhã seguinte. Mas naquela manhã, Hailey não apareceu. Então Billy ligou para os pais de Mary Beth e eles disseram que a garota não esteve lá e com certeza não dormiu na casa deles. Nada foi levado do quarto. Todos os itens que ela certamente levaria para uma noite fora estavam no lugar. Billy começou a procurar os vizinhos, perguntando se alguém tinha visto Hailey, mas ninguém soube dizer nada. Ela começou a temer o pior, que talvez alguém estivesse esperando por ela no caminho quando foi sozinha para algum lugar, ou talvez estivesse apenas abalada e saiu impulsivamente. Mensagem sobre o desaparecimento de Hailey chegou na segunda metade do dia 28 de dezembro. Inicialmente, os investigadores pensaram que ela simplesmente havia saído de casa, mas em pouco tempo o caso foi reclassificado, agora tratado como um desaparecimento envolvendo uma jovem. Essa mudança acabou gerando uma onda de críticas contra a polícia. Os moradores da região demonstraram apoio imediato à família e logo começaram as buscas. A história ganhou destaque na imprensa rapidamente. O pai de Hailey, Clint, ficou completamente desorientado. Ele não tinha descanso. Vasculhava becos, revirava lixeiras, verificava cada canto onde pudesse haver alguma pista. Mas muitos notaram que esse nível de angústia e empenho era visto apenas em Clint. Billy e seu parceiro Sean, segundo várias pessoas, agiam de forma diferente. Quando as buscas passaram a incluir campos e áreas mais remotas, repórteres lembraram que Billy não se mostrava disposta a participar. Ela justificava dizendo que esses lugares traziam pensamentos pesados, como se estivessem procurando não uma jovem, mas algo ainda pior. Para Clint, também era difícil lidar com esse tipo de busca. Já Sean, segundo relatos, nem mesmo ajudava a distribuir panfletos e parecia distante de toda a situação. Diversas pessoas foram chamadas para prestar depoimento, inclusive aquelas que já estavam sendo monitoradas pela polícia em outros casos, mas ninguém foi considerado suspeito com seriedade. No dia 29 de dezembro, realizaram buscas nas casas de Clint e Billy. No dia seguinte, o caso passou a ser acompanhado pelo Centro Nacional de Apoio a Jovens Desaparecidos. Cães farejadores seguiram o rastro de Hailey até um motel nas proximidades, mas os funcionários disseram não se lembrar de ter visto alguém com as características dela por lá. E as câmeras de segurança também não mostravam nenhum registro. Todos os 24 quartos foram verificados,
mas nada indicava que ela tivesse estado naquele local. Então, já no dia 31 de dezembro, poucos dias após seu desaparecimento, Billy e Sean organizaram uma festa. Isso gerou perplexidade em muitas pessoas. Billy depois afirmou que nem havia se dado conta de que era véspera de Ano Novo e que os convidados tinham ido apenas para oferecer apoio. Mas Clint enxergava aquilo de outro jeito. Ele ficou na varanda, com binóculos nas mãos, ainda procurando por sua filha, enquanto do interior da casa de Billy vinham sons de risadas e música. Eu não consigo entender como alguém pode festejar quando sua filha está desaparecida. Isso devia ser a última coisa na cabeça de uma pessoa, disse ele. Quando o novo ano chegou, o clima na cidade era de tensão e angústia. Nenhum sinal de Hailey havia sido encontrado. As buscas continuaram, dia após dia. Lane Victor já é o 9º dia desde o início das buscas por Hailey Dunn e ainda não há qualquer notícia, transmitiam os repórteres diretamente do local. Hoje de manhã, estive com a família Dunn enquanto os Texas Rangers faziam uma inspeção minuciosa no quarto de Hailey. Se olharmos aqui, esta é a janela que dá para o quarto dela. Segundo os investigadores, até agora não há indícios claros de que ela tenha saído por conta própria ou qualquer sinal evidente de algo suspeito. Já se passou uma semana, mas nenhuma nova pista sobre o paradeiro de Hailey surgiu. A mãe dela admite, tem sido extremamente difícil, mas ainda assim mantém a esperança. Só me resta acreditar que ela saiu por vontade própria e que logo vai voltar. Porque se eu perder essa esperança, não vai me sobrar mais nada, disse ela. As autoridades locais afirmam que estão seguindo várias pistas simultaneamente. Diferentes órgãos já estão envolvidos no caso, e a recompensa por informações que ajudem a trazer Hailey de volta continua sendo de $25 mil. No dia 4 de janeiro de 2011, além dos Texas Rangers, o FBI também se uniu à investigação. Mais de 100 outdoors com fotos e dados dela foram espalhados por todo o Texas e outros estados. O caso ganhou grande repercussão nacional depois que Nancy Grace falou sobre ele e entrevistou Billie Jean Dunn. Isso fez com que o país inteiro prestasse atenção na história. O programa foi transmitido nacionalmente. A Nancy Grace, ao que parece, foi bastante incisiva com você. Como se sentiu ao ouvir as perguntas dela? Eu nem cheguei a ver a entrevista na hora. Estava conversando com os Rangers, mas ouvi falar do que foi dito. Claro que é desconfortável ouvir certas coisas, mas tento não dar muita atenção. O mais importante é a Hailey. Só queremos que ela volte para casa. Dói pensar que alguém possa desconfiar de você. Alguém que se preocupa de verdade com ela? Com certeza isso machuca. É a verdade. Como era o seu vínculo com a Hailey? Tínhamos um relacionamento muito bom. Amo ela de coração e acredito que da parte dela também era assim. A gente se dava muito bem. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você e o seu lugar nessa família? Tem se falado muito sobre isso na internet. Sempre tivemos uma convivência tranquila entre mim, a Hailey, a Billy e o David. Vivíamos em paz e eu jamais faria nada que pudesse prejudicar aquela menina. Meu único desejo é que ela volte para casa. No dia seguinte, 5 de janeiro, Billy pediu que Sean saísse de casa. Isso já tinha acontecido outras vezes. O casal brigava, mas normalmente fazia as pazes logo depois. No entanto, à medida que a investigação foi avançando, começaram a surgir detalhes sobre o que se passava dentro da família de Hailey. Jornalistas comentaram que, embora a vida dela parecesse comum e estável por fora, na verdade as coisas eram bem mais complicadas, principalmente para a própria Hailey e o irmão dela. Um dos repórteres destacou que, muito antes do desaparecimento, Billie Jean Dunn e Sean Adkins já eram conhecidos pela polícia. Cerca de 10 meses antes, já haviam sido registradas ocorrências de conflito entre os dois. Eles dois ligaram para a polícia, cada um reclamando do outro.
Quando os policiais chegaram, o clima na casa estava tenso. O casal discutia e demonstrava comportamentos agressivos. A mulher afirmou que temia por sua segurança, que estava sendo ameaçada e por isso havia registrado uma queixa. Disse que se sentia mal, como se estivesse fora de si. Pronto, ela sumiu desde o começo da manhã. Tá bom, vou até lá, murmurava o homem. Como acontecia com frequência, algum tempo depois tudo parecia resolvido e ele voltou a morar na casa. Segundo a própria Billie, Haley não o via como um padrasto ou alguém em quem pudesse confiar, mas como um conhecido. Mas pessoas próximas a Haley diziam outra coisa. Ela tinha receio dele e tentava manter distância. Para a avó Connie, Haley contou que durante a noite via uma silhueta aparecendo no corredor do lado de fora da porta e sentia um medo profundo de que essa figura entrasse em seu quarto enquanto ela dormia. Os investigadores propuseram que os dois passassem pelo detector de mentiras. Na primeira tentativa, não foi possível. Ambos estavam sob efeito de medicamentos. Billie explicou que tomava um remédio para a ansiedade, prescrito por um médico. Sean deixou a sala de testes por conta própria 2 vezes. Na terceira tentativa, ele completou apenas a parte inicial e se recusou a continuar. Disse que se sentia pressionado, como se estivessem tentando culpá-lo por algo que não fez. Apesar disso, ele revelou algo. Quando perguntado onde achava que Haley poderia estar, Sean respondeu: Scurry County. E ao ser questionado sobre quem deveria ser considerado suspeito, disse apenas: nós dois. O detector indicou que ele foi sincero nessas respostas, mas ele não quis comentar mais nada e saiu novamente. Na nova tentativa de Billie e na fase inicial do teste de Sean, foram identificados sinais de inconsistência em várias perguntas. Durante uma coletiva de imprensa, Billie declarou: Obrigada a todos que vieram. Quero falar diretamente com você, Haley. Se estiver me ouvindo, estamos te procurando. Centenas de pessoas estão te procurando. Todos queremos que você volte para casa, que eu possa ver seu rosto de novo. Eu te amo muito. Sinto sua falta a cada minuto. Dói não saber onde você está e se você está bem. Você é o que eu tenho de mais precioso. Depois ela acrescentou: se alguém está com a Haley, por favor, deixe ela ir. Deixe ela em qualquer lugar, numa igreja, numa escola, numa delegacia. Só queremos que ela consiga ligar para casa e voltar para a família. Billie também admitiu que tem sido bastante criticada. Algumas pessoas a chamam de mentirosa, outras desconfiam que esteja envolvida no desaparecimento da filha ou tentando proteger alguém. Ela vem sendo julgada por não colaborar o suficiente com a investigação. Embora isso não seja a verdade, sinto que preciso me justificar diante de acusações estranhas e rumores que mancham a minha reputação. Nos meses seguintes, os moradores de Colorado City continuaram organizando buscas e vigílias com velas em memória da jovem desaparecida, mesmo com o inverno rigoroso muitas vezes dificultando o trabalho dos voluntários por semanas seguidas. Mais tarde, a polícia local realizou uma coletiva de imprensa. Eles informaram que agora o caso era tratado como uma situação em que a jovem poderia estar em uma condição extremamente perigosa. Na fase inicial da investigação, os investigadores analisaram os dados dos celulares e as transações bancárias de Sean Atkins e Billie Jean Dunn. Também foi verificado o endereço de trabalho anterior de Sean. Descobriu-se que ele não havia sido demitido, como havia alegado. Seu supervisor contou que, na manhã de 27 de dezembro, Sean chegou ao trabalho por volta das 6 horas da manhã, comprou uma bebida, entregou um formulário e foi embora, dizendo que estava pedindo demissão. Às 18h10 ele deixou o local. Mais tarde, Sean confessou que inventou a história da demissão para evitar uma discussão com Billie Jean. Ele contou à polícia que depois foi para a casa da mãe dele em Big Spring para usar o computador dela e solicitar um benefício. Mas, segundo os dados das operadoras de celular, isso não foi possível.
Das 6h35 até as 6h56 da manhã, o celular dele foi registrado em Colorado City, que fica a quase 80 quilômetros de Big Spring. Os dados realmente indicaram sua presença em Big Spring, mas apenas no intervalo entre 9h38 e 14h40. Além disso, os sinais do telefone mostraram que naquele dia ele também esteve no condado de Scurry. Sean afirmou que, após visitar a mãe, voltou para Colorado City às 15 horas e viu Hailey pela última vez por volta das 15h15, quando ela supostamente saiu para ir até a casa do pai. No entanto, os registros da operadora mostraram que ele ainda estava em Big Spring às 14h40, o que deixava no máximo 20 minutos para percorrer 64 quilômetros. O irmão de Hailey, David, contou que ao voltar para casa por volta das 16 horas daquele mesmo dia, encontrou a porta trancada. Após tentar entrar sem sucesso, ele acabou entrando pela janela. Dentro da casa, viu Sean parado no corredor com uma expressão confusa, como se tivesse sido pego de surpresa. Em um dos depoimentos, o tio de Hailey recordou uma conversa com Sean em que ele falou de um jeito bastante estranho. O tio disse que não conseguia acreditar que alguém pudesse fazer algo ruim com uma criança. E Sean respondeu: "É como alguém sendo atingido por um disparo na floresta." Através dos extratos bancários, os investigadores descobriram que, após buscar Billy no trabalho por volta das 18 horas, o casal passou por 2 caixas eletrônicos e sacou $140. Inicialmente, Billy afirmou que o dinheiro foi usado com comida e combustível, mas depois ficou claro que os valores tinham sido destinados a outra finalidade. Segundo as apurações, eles haviam adquirido substâncias que não podem ser mencionadas no YouTube. Os investigadores começaram a demonstrar séria preocupação com a possibilidade de que Sean e Billy tivessem tido comportamentos impróprios dentro da casa onde também estavam outras pessoas. Isso levou a uma inspeção mais detalhada do local. Como resultado, descobriu-se que Billy e Sean guardavam centenas de artigos impressos da internet. Todos tratavam de temas bastante sombrios, criminosos conhecidos, tendências perturbadoras e casos relacionados a tragédias familiares. Billy justificou dizendo que aquilo era apenas um interesse por histórias criminais e que, segundo ela, muitas pessoas se interessavam por esse tipo de assunto. No dia 12 de janeiro de 2011, Sean passou a ser oficialmente tratado como uma pessoa cuja atuação no caso exigia atenção especial. Ainda assim, ele negava qualquer envolvimento. Pouco tempo depois, os serviços sociais decidiram retirar David da casa para garantir sua segurança. Em 24 de fevereiro, as autoridades fizeram uma descoberta extremamente preocupante. Na casa de Billy, assim como em um computador localizado na casa da mãe de Sean, foram encontrados dispositivos contendo materiais altamente comprometedoras envolvendo menores. Um dos notebooks foi apreendido e levado para a delegacia. Segundo Clint, pai de Hailey, o padrasto de Sean foi até a polícia exigindo que o equipamento fosse devolvido a Sean. E por razões desconhecidas, o pedido foi atendido. Apesar da gravidade da situação, ninguém foi preso, mas o caso foi encaminhado a um júri. O xerife Toomey comentou, na época, que havia vários adultos morando na casa e era necessário determinar exatamente quem deveria ser responsabilizado. No dia 17 de março de 2011, a polícia retornou à casa de Billy e Sean para falar com Sean. Billy afirmou que ele não estava, mas a polícia tinha um mandado, e durante a busca foi constatado que Sean estava sim dentro da casa. Billy foi presa por ter mentido às autoridades. Em junho do mesmo ano, o tribunal a condenou a 90 dias de liberdade condicional e 1 ano de regime probatório. Ela teve que cumprir a pena no condado de Travis, a mais de 400 quilômetros de sua residência anterior, para onde havia se mudado com Sean. No entanto, em 2012, o relacionamento entre eles chegou ao fim.
Mais tarde, Billy admitiu que passou a suspeitar do envolvimento de Sean no desaparecimento de sua filha, especialmente depois que ficou claro que não apenas a polícia local, mas também investigadores federais estavam atentos ao comportamento dele. Com o tempo, as buscas por Hailey começaram a enfraquecer. A cada evento realizado em sua homenagem, surgiam novas pistas, mas o caso sempre acabava estagnado. Mais um ano se passou, sem avanços. Mas no dia 16 de março de 2013, um turista que caminhava pela área do lago J.B. Thomas, a cerca de 30 quilômetros de Colorado City, encontrou vestígios humanos. Eles foram imediatamente encaminhados ao centro especializado da Universidade do Norte do Texas para análise. Em 26 de abril, o Ministério Público do Condado de Scurry recebeu o laudo oficial. Os fragmentos encontrados pertenciam mesmo a Hailey. Embora as autoridades não tenham divulgado a causa da tragédia, o pai da jovem afirmou que, segundo os investigadores, tudo indicava a ocorrência de um impacto físico severo. Por informações que pudessem levar diretamente à prisão da pessoa envolvida no desaparecimento de Hailey Dunn, foi oferecida uma recompensa no valor de $15 mil. No entanto, a família teve que esperar longos 4 anos antes de conseguir se despedir de Hailey. Isso só aconteceu em janeiro de 2017. Uma mãe do Texas, que busca desesperadamente por justiça, não perde a esperança. Tudo começou há 6 anos, quando Hailey, de 13 anos, desapareceu após visitar o pai em Colorado City, a oeste de Abilene. Somente 3 anos depois é que conseguiram confirmar que algo irreversível havia acontecido com a jovem. Mas a pessoa responsável por isso ainda não foi identificada. A mãe de Hailey, que vive em Austin, continua acreditando que a verdade virá à tona. Sempre que me dizem que uma prisão está prestes a acontecer, eu volto a ter esperança. Eu sigo acreditando, diz ela. Em 2018, o pai de Hailey, Clint Dunn, declarou à imprensa que, em sua opinião, a jovem poderia ter sido vítima de uma agressão cometida por Sean ou por sua ex-esposa, Billie Jean Dunn, talvez com o envolvimento dele. Os dois estão envolvidos, isso nem se discute mais, afirmou. Clint procurou a polícia diversas vezes, implorando por ações concretas no caso da filha, mas a investigação ainda carecia de provas específicas. Durante todo esse tempo, tentei não atrapalhar a polícia, achei que assim seria melhor, mas já se passaram muitos anos e nada acontece. Estou cansado de esperar, desabafa. Um dos investigadores chegou a dizer a Clint que, mesmo que levasse 20 anos, ele continuaria trabalhando no caso. Mas para Clint, isso não é aceitável. Eu não quero que quem fez isso com minha filha viva mais 20 anos em liberdade entre as pessoas. Você acha que ele ainda está por aqui? Sim, tenho certeza de que ele está nesta cidade, em Big Spring, no Texas. Acredita que ele ainda está em Big Spring? Eu sei que 2 meses atrás ele ainda estava aqui. Há alguém em específico que você suspeita? Sean Adkins. Ele foi o único mencionado oficialmente, não é? Sim. E eu tenho certeza de que a Billie Jean também sabe mais do que diz. Ela se contradisse várias vezes, evitou perguntas. Está claro que está escondendo alguma coisa. Depois de várias postagens de Clint nas redes sociais, um usuário anônimo notou seus apelos. Essa pessoa se lembrou que, no final da primavera ou começo do verão de 2011, encontrou alguns objetos que, mais tarde, poderiam estar ligados a Hailey. Na época, ele ainda era estudante e não sabia quem era Hailey, tampouco entendia a importância do que tinha encontrado, por isso não informou a polícia. Somente em 2019, ao ver uma das postagens de Clint, ele percebeu que aquilo era relevante e entrou em contato com ele. O que exatamente foi encontrado e onde, isso não foi revelado. Mas Clint afirma que os objetos estavam em um local que já havia sido vasculhado várias vezes durante as buscas. A detetive particular Erica Morse,
que auxilia Clint desde o início, afirma que encontrou diversas pistas e recorreu várias vezes aos investigadores, mas depois que surgiu a confirmação do ocorrido, o contato com ela foi abruptamente interrompido. Segundo Erica, ninguém mais responde e não informam se houve algum avanço no caso. Em outubro de 2019, Erica começou a receber mensagens preocupantes de mulheres do oeste do Texas. Elas contavam que um homem, que se apresentava online como Casey, estava se comportando de forma incômoda e perturbadora. Sabendo que o segundo nome de Sean Adkins era justamente Casey, Erica pediu que enviassem a ela conversas, vídeos e fotos que ele havia mandado. O conteúdo confirmou suas suspeitas. Era ele. No dia 28 de outubro de 2019, Erica foi até a delegacia, junto com uma das mulheres que havia passado por essa perseguição, para registrar uma queixa. No entanto, na delegacia, elas não foram levadas a sério. Um dos policiais acusou a vítima de estar inventando tudo. Isso levou Erica a escrever uma carta aberta, alertando que, se Sean não fosse contido agora, tudo poderia se repetir, e mais de uma vez. Mesmo assim, ainda levaria 2 anos até que o caso tivesse um avanço concreto. Em maio de 2021, Erica finalmente recebeu uma resposta do promotor do condado de Mitchell. Ela foi chamada para uma reunião junto com Clint. Segundo Erica, nessa reunião foi prometido que, em junho, o indivíduo ligado ao desaparecimento de Hailey seria detido. E foi exatamente o que aconteceu, mais de 10 anos após o primeiro registro do desaparecimento de Hailey Dunn e 7 anos após terem encontrado pistas importantes, a prisão foi finalmente efetuada. Para os moradores de Colorado City, essa notícia foi um momento marcante e carregado de emoção, aguardado há muitos anos. Naquela época, Sean Adkins já estava detido na cadeia do condado de Mitchell, acusado em relação ao desaparecimento de uma jovem de 13 anos ocorrido mais de uma década antes. As pessoas naquela cidade estiveram todo esse tempo procurando, não só pela garota, mas pela verdade, e agora elas estavam um pouco mais perto das respostas. O promotor Ricky Thompson contou com a orientação da unidade dos Texas Rangers especializada em casos arquivados. Com a ajuda deles, foi obtida uma autorização judicial para coletar amostras de DNA de Sean. No dia 13 de junho de 2021, o mandado foi assinado e Sean Casey Adkins foi levado sob custódia. Billy Dunn revelou: "Para ser sincera, eu não fiquei surpresa. Claro que a gente quer acreditar que não foi ele. Afinal, continuei vivendo com ele mesmo depois que Hailey desapareceu, mas eu não me surpreendi. Eu sou grata por finalmente vermos a justiça começar a agir. Atualmente, Sean Adkins continua sob custódia, com fiança fixada em $2 milhões. Até julho de 2021, ele ainda não havia feito nenhum pronunciamento oficial." A equipe do KCBD Investigates e a promotoria do condado de Mitchell divulgaram até o momento apenas um documento oficial relacionado ao caso. Segundo o mandado de prisão, Sean Adkins é o homem que a polícia considera envolvido no desaparecimento de Hailey Dunn. Ele foi detido no mês passado em Big Spring, próximo a Colorado City, mas os motivos dessa detenção ainda não foram divulgados. Quando os jornalistas da KCBD tentaram acessar o mandado, foram orientados a procurar o condado de Mitchell, onde o promotor distrital se recusou a liberar o documento. Ele justificou sua decisão com base nas leis do estado do Texas, que, segundo ele, não permitem o compartilhamento de tais informações por envolver uma pessoa menor de idade. Agora, os repórteres aguardam uma decisão do procurador-geral para obter uma autorização oficial. Já se passaram 10 dias desde o pedido inicial e até o momento foi liberada apenas uma parte do documento, aquela que justifica a necessidade da prisão de Sean Adkins com base em uma acusação feita em Colorado City.
No entanto, esse trecho não explica em que se baseou o condado de Mitchell para tomar essa decisão. A equipe de jornalistas continuará investigando para descobrir exatamente o que, na visão da polícia, teria acontecido com Hailey. Após a prisão de Sean, Erica Morse destacou que o pai de Hailey, Clint, tornou-se um verdadeiro exemplo para mães e pais que lutam por justiça. Segundo ela, foi ele quem não permitiu que o caso caísse no esquecimento. O próprio Clint disse que não consegue expressar em palavras o que sente. Que ela mesma conte sua história. Obrigado a todos que não desistiram, que continuaram procurando por Hailey e insistiram para que alguém fosse responsabilizado. Esperamos que a verdadeira justiça seja alcançada no tribunal. A investigação do caso continua e a família acredita que o momento em que a verdade virá à tona está cada vez mais próximo. A história de hoje nos leva a uma pequena cidade chamada Tullamore, localizada no condado de Offaly, na Irlanda. Em 2022, vivia ali uma jovem de 23 anos chamada Aisling Murphy. Inteligente, determinada e trabalhadora, desde criança sonhava em ser professora. Aisling ficou nas nuvens de felicidade quando, apenas alguns meses após se formar, conseguiu uma vaga em uma escola primária em Durrove. Rapidamente se entrosou com a equipe. Seus colegas diziam que parecia que ela sempre tinha feito parte do grupo. Seu pai recordava que Aisling nunca ficava parada. Aproveitava cada dia ao máximo, buscava constantemente o crescimento pessoal e não temia novos desafios. Ela ensinava seus alunos a acreditarem em si mesmos e a enfrentarem obstáculos, sempre dando o exemplo. Mesmo ao decidir aprender um dos instrumentos mais desafiadores, a gaita de fole irlandesa, ela persistiu, provando a si mesma que era capaz de superar limites. A música sempre foi uma grande paixão em sua vida, algo que herdou de sua mãe, Kathleen. Durante a época escolar, Aisling participava do coral, da orquestra, jogava camogue e fazia parte de um grupo de música tradicional. Seu amor especial era pelo violino, instrumento que dominava com maestria desde jovem. Com o tempo, Aisling passou a integrar o seleto grupo dos 5% melhores violinistas do país, chegando a se apresentar no Festival de Música Tradicional em Tullamore. A família sempre esteve em primeiro lugar para ela. Aisling fazia questão de reservar tempo para jantares e momentos com o pai, Ray, a mãe Kathleen, a irmã Amy e o irmão Colm. Também tinha um relacionamento sólido com seu namorado Ryan. Eles se conheceram em uma festa quando tinham 15 anos. No começo, namoraram. Depois a vida os levou por caminhos diferentes, mas o vínculo entre eles nunca se perdeu. Anos depois, se reencontraram e decidiram nunca mais se separar. Juntos, planejavam o futuro, sonhavam com a casa própria, casamento e filhos. Ryan recordava que o sorriso de Aisling era capaz de aquecer qualquer ambiente e que seu riso contagiante ajudava Neftata a enfrentar até os dias mais difíceis. No dia 10 de janeiro de 2022, Aisling passou na casa da família de Ryan para deixar algumas compras na porta. Todos estavam em isolamento por causa de uma doença, e mesmo com muita vontade de abraçar, precisaram se contentar com um rápido cumprimento, ansiosos para o reencontro que aconteceria em 10 dias, quando planejavam uma viagem juntos. 2 dias depois, como de costume, Aisling terminou seu dia de trabalho na escola e saiu para uma corrida. Ela buscava se exercitar sempre que tinha tempo livre, e uma breve corrida ao longo do canal a ajudava-lhe a clarear a mente. Antes de sair, avisou a mãe para onde iria, mas Kathleen sentiu um pressentimento e sugeriu que ela escolhesse outro local para se exercitar. Antes de sair de casa, ela abraçou a mãe e disse: "Mãe, já tenho 23 anos, te amo." Depois disso, a jovem foi até o Grand Canal, um lugar bonito e tranquilo, onde muitas pessoas costumam passear com seus cães ou praticar corrida.
Por volta das 15 horas e 15 minutos, em uma trilha que leva o nome de Fiona Pender, uma mulher desaparecida, duas outras jovens também estavam correndo ao longo da margem. De repente, ouviram sons estranhos e avistaram uma bicicleta abandonada ao lado da trilha. Do meio da vegetação próxima vinham soluços abafados. Elas pensaram que alguém pudesse ter caído da bicicleta e precisava de ajuda, então se aproximaram. Foi então que avistaram um homem inclinado sobre uma jovem, como se tentasse segurá-la. No pescoço dela brilhava uma corrente com um pingente onde estava gravado o nome Aisling. Ao perceber as corredoras, o homem se virou e, cerrando os dentes, ordenou de forma agressiva que fossem embora. Uma das jovens contou depois que a vítima tentava se soltar, se contorcendo e se debatendo com todo o corpo, mas já sem emitir sons. Nenhuma das duas estava com celular e não havia ninguém por perto. Elas gritaram que iriam chamar a polícia e correram até a casa mais próxima para pedir ajuda. As autoridades chegaram rapidamente ao local. Aisling Murphy estava imóvel enquanto o homem já havia fugido. Apesar de todos os esforços dos médicos, não foi possível salvá-la. Mais tarde foi constatado que ela havia sofrido ferimentos graves na região do pescoço e havia perdido muito sangue. Próximo dela foram encontrados chaves, indicando que lutou bravamente até o fim. Especialistas observaram que a jovem resistiu com todas as forças. No dia 12 de janeiro de 2022, pouco depois das 16 horas, uma ligação de um morador local foi recebida na delegacia de Tullamore, relatando um incidente na área do Grand Canal Way, perto de Capincourt. No local, foi encontrada uma jovem com ferimentos sérios. Apesar de todas as tentativas dos profissionais de saúde, sua vida não pôde ser preservada. Essa parte do canal é um destino muito frequentado pelos moradores de Tullamore. A vítima era Aisling Murphy, uma jovem professora de 23 anos da região de Blue Ball. Toda a cidade se solidarizou com sua família, alunos e colegas de trabalho. Após a descoberta do ocorrido, foi iniciada uma grande investigação. Os melhores profissionais do Escritório Nacional de Investigação Criminal foram chamados para atuar. Foi determinado que nenhuma pista poderia ser negligenciada e que todos os esforços seriam feitos para que o responsável fosse levado à justiça. Naquele momento, não havia informações que indicassem que Aisling conhecia o agressor. Durante a investigação, ficou confirmado que a ação foi cometida por uma única pessoa agindo sozinha. Estamos fazendo um apelo a todas as testemunhas que possam ter notado alguém agindo de forma estranha na região. Qualquer detalhe, mesmo que pareça insignificante, pode ser extremamente importante, e pedimos que compartilhem essa informação. Pessoas que corriam pelo trajeto naquele dia tentaram descrever um homem que avistaram. A jaqueta dele era bem marcante, azul marinho, acolchoada, com uma costura incomum nas costas. Também encontraram uma bicicleta nas proximidades, presumivelmente pertencente ao mesmo indivíduo. Era uma bicicleta de montanha Falcon Storm, com guidão reto e detalhes verdes no quadro. A polícia deu um destaque especial em seu comunicado. Eles estão particularmente interessados em informações relacionadas a essa bicicleta. O que se pode contar sobre ela? Na noite de hoje, o chefe da polícia realizou uma coletiva de imprensa. Foi confirmado oficialmente. A bicicleta foi recolhida, mas agora é extremamente importante entender seu histórico, onde esteve nos últimos dias, a quem pertencia e se foi perdida ou levada por alguém. Algumas pessoas que estavam na área no horário relevante já entraram em contato com as autoridades, mas ainda não surgiu uma pista concreta. Com a ajuda dos dados da pulseira de monitoramento de atividades dela, foi possível reconstruir um quadro mais claro dos acontecimentos. O exercício começou às 14 horas e 51 minutos. Meia hora depois, o dispositivo registrou movimentos estranhos, e apenas alguns minutos depois, às 15 horas e 31 minutos, deixou de captar os batimentos cardíacos.
A polícia também informou que, em sua avaliação, trata-se de um único indivíduo. Eles estão convencidos de que ele não conhecia Aisling e escolheu sua vítima de maneira aleatória. Segundo os investigadores, esse indivíduo pode ter apresentado arranhões ou pequenos ferimentos, pois Aisling se defendeu com todas as forças usando suas chaves. O homem que atacou Aisling foi afugentado por 2 mulheres. Elas conseguiram descrever sua aparência, e essa descrição coincidiu com a de uma pessoa já conhecida na região por infrações recentes. Posteriormente, um homem de 40 anos foi detido para interrogatório. No entanto, algum tempo depois, ele foi liberado sem acusações formais. Depois que seu nome e suas fotos circularam pela internet, ele passou a receber ameaças, mesmo sendo inocente, e teve que ser colocado em um local seguro. Já se passou um dia desde a tragédia às margens do Grand Canal, um local popular para passeios e lazer. Tullamore e arredores ainda estão tomados por choque e tristeza. O assunto dominou todas as conversas ao longo do dia. Em comunidades pequenas e unidas desta região, as pessoas lembram de Aisling Murphy. Isso causou um impacto especialmente forte entre jovens mulheres que frequentavam os caminhos e trilhas ao longo do canal. Esses acontecimentos fazem a gente refletir. Na verdade, em lugar nenhum é possível se sentir completamente seguro. Tenho 2 filhas pequenas e costumávamos caminhar bastante ao longo desse canal, mas agora vou pensar 2 vezes antes de voltar lá. Quando soube do que aconteceu, fiquei simplesmente em choque. A jovem apenas saiu para uma corrida comum. E tudo terminou dessa forma. Hoje, os moradores locais se reúnem para apoiar a família Murphy. Todos se lembram dela com carinho, como alguém que significava muito para essa comunidade. O silêncio no ar é quase palpável. É difícil acreditar que tudo isso seja real. Eu mesma senti um misto de medo e confusão. E sei que muitos não estão apenas chocados, mas também sentindo uma forte indignação. Eu também sinto isso. O que aconteceu representa o pior tipo de medo, aquele que a gente nem gosta de imaginar. É ainda mais assustador perceber que Aisling saiu durante o dia, quando havia bastante luz e muitas pessoas por perto, em um lugar que era considerado seguro. E mesmo assim, algo tão grave aconteceu. É um medo que todas as mulheres, e na verdade todas as famílias, carregam dentro de si. Agora, estão sendo feitos todos os esforços para garantir que os investigadores tenham todo o suporte necessário para entender os fatos e levar o processo até o fim. O responsável precisa ser responsabilizado completamente pela lei. Por enquanto, as equipes continuam trabalhando em várias linhas de investigação. Estão avaliando todos os possíveis motivos. Não descartam nem a hipótese de tentativa de roubo, nem outras alternativas. Mas, por ora, estão focados em manter a análise imparcial, considerando todas as possibilidades. A história de Aisling teve um impacto enorme. Falaram sobre ela em todos os lugares, na televisão, nas notícias, nas redes sociais, não apenas na Irlanda, mas em muitos outros países também. Como costuma acontecer quando um caso ganha grande repercussão pública, diferentes opiniões começaram a surgir na internet. E, infelizmente, muitos focaram no fato de a jovem ter escolhido uma rota um pouco mais isolada para correr. A ativista Laura Bates reagiu de forma intensa a esses comentários, explicando que esse tipo de raciocínio acaba transferindo parte da responsabilidade para quem sofreu. Ela escreveu: "Entendo porque as pessoas mencionam que ela apenas estava voltando para casa ou apenas correndo. Entendo, vem da dor e da raiva. Mas é importante lembrar, não importa o que a pessoa estava fazendo naquele momento. Cada vez que dizemos ela apenas estava fazendo isso ou aquilo, estamos insinuando que, em outra situação, tudo teria sido diferente. Mas isso não é verdade. Já se passaram 48 horas desde a tragédia e em todo o país começaram a acontecer vigílias silenciosas em memória de Aisling.
Esses eventos foram organizados tanto por pessoas comuns quanto por figuras políticas conhecidas. Em cada uma dessas homenagens, milhares de pessoas se reuniram para demonstrar apoio e luto. O diretor da escola onde ela trabalhava contou que todos ficaram profundamente abalados com o que aconteceu. Era muito difícil aceitar. Até ontem, ela estava diante dos seus alunos da primeira série, sorrindo e ensinando, e hoje as crianças chegaram com os olhos cheios de lágrimas, e sua professora tão querida já não estava mais ali. Em 14 de janeiro, cerca de 100 pessoas se reuniram em frente ao Parlamento da Irlanda, em Dublin, para homenagear Aisling. Às 4 horas da tarde, o número de pessoas já havia aumentado para 1000. Pouco depois, o então primeiro-ministro da Irlanda, Michel Martin, e o futuro líder do país, Leo Varadkar, também se juntaram à homenagem. Leo Varadkar destacou que a tragédia envolvendo Aisling uniu toda a nação em solidariedade e indignação. A investigação avançava de forma ativa, embora a polícia irlandesa, Garda, preferisse não divulgar todos os detalhes. Já no dia 17 de janeiro, eles anunciaram um progresso significativo. Porém, essa informação não foi compartilhada com o público. Os investigadores haviam recebido uma carta preocupante, na qual alguém confessava o que havia acontecido com Aisling e pedia perdão. A carta chegou tarde da noite, às 22 horas e 44 minutos. Os detetives conseguiram rastrear rapidamente de onde ela havia sido enviada e localizaram o responsável pela conta. Esse homem relatou que enfrentava dificuldades psicológicas há muito tempo e que frequentemente exagerava no consumo de álcool, o que o fazia perder a memória sobre suas ações. Estando sóbrio, ele afirmou não ter ideia do motivo que o levou a escrever aquela carta e negou qualquer envolvimento com o que ocorreu com Aisling. Inicialmente, a polícia acreditou que havia encontrado uma pista importante, mas investigações mais aprofundadas acabaram excluindo esse homem da lista de suspeitos. Tudo precisou recomeçar. Entretanto, logo surgiu outra informação que mudaria o rumo da investigação. A polícia passou a acompanhar atentamente um homem que, 2 dias após o ocorrido, procurou atendimento médico em um hospital distante da região dos fatos. Ele tinha 31 anos. Chegou buscando cuidados médicos com cortes sérios, hematomas e escoriações no rosto. Considerando a rapidez com que a notícia sobre Aisling se espalhou pelo país, os médicos imediatamente comunicaram à polícia. O homem não conseguia explicar de maneira convincente como havia se ferido e apresentava um estado bastante preocupante. Quando os detetives chegaram, também sentiram que havia algo estranho e decidiram investigar seu histórico. Em seguida, as equipes apreenderam 2 veículos e realizaram buscas em 2 casas, uma em Dublin, a mais de 1 hora de distância, e outra a apenas 8 minutos do local da tragédia. Enquanto ainda estava no hospital, o homem foi interrogado. Ele afirmou que havia sido atacado por um desconhecido usando uma máscara azul. Na época, a pandemia ainda estava em curso e a maioria das pessoas usava máscaras, o que realmente dificultava a identificação. O homem dizia não se lembrar de quase nada, tudo teria acontecido de forma muito rápida. Os policiais mantiveram uma postura cética e mostraram a ele uma foto de Aisling. Ele afirmou que nunca a havia visto, nem pessoalmente, nem pela televisão. Às vezes assisto às notícias, mas não entendo inglês, explicou ele. Eles entendiam que havia muito mais por trás dessa história do que ele havia contado, mas decidiram dar-lhe um tempo para assimilar o que havia dito, para depois retomar a conversa. Depois de um tempo, ele voltou a falar com os detetives. Dessa vez, o homem afirmou que a pessoa que o atacou também havia feito mal a Aisling, já que eles seguiam pelo mesmo caminho. Ele insistiu que tentava ajudar a jovem e não machucá-la. No entanto, suas palavras mudaram de forma repentina. Ele soltou de repente: "Fui eu, a culpa é minha, eu fiz tudo." Ele foi imediatamente informado sobre o direito de permanecer em silêncio e que não precisava continuar falando, mas não conseguiu.
se conter. Entre lágrimas ele disse: "Me desculpem, eu vi a jovem, nunca tinha visto antes. A faca era para uma corrente. Quando ela passou, eu a cortei. Ela se assustou. Eu também me assustei." Depois dessas confissões, ele chorou e perguntou: "Será que vou pegar 10 anos?" Ele apontou para o abdômen, onde se viam 3 pequenos ferimentos, provavelmente marcas deixadas pelas chaves de Aisling quando ela tentou se defender. O homem forneceu uma amostra de DNA e os resultados confirmaram. O material encontrado sob as unhas da jovem correspondia ao perfil genético dele. Enquanto os investigadores continuavam reunindo todos os detalhes do ocorrido, no dia 18 de janeiro, centenas de pessoas se reuniram para a cerimônia de despedida de Aisling. Ela era uma luz brilhante na vida de todos e seu destino trágico abalou toda a Irlanda. O presidente do país e sua esposa ofereceram apoio aos pais, ao irmão, à irmã e ao namorado de Aisling quando eles chegaram para a cerimônia. Entre os presentes estavam o então presidente do parlamento Michael Martin, o presidente Michael D. Higgins, com sua esposa Sabina, e a ministra da Justiça, Ellen McEntee. Em homenagem a ela, escolas de todo o país realizaram 1 minuto de silêncio às 11 horas da manhã. Os colegas de Aisling também prestaram sua homenagem, alinhando-se ao longo da estrada com suas fotografias enquanto o cortejo passava. Ryan, o namorado dela, estava inconsolável. Ele fez um discurso emocionado em nome das 2 famílias. Disse: "Ela foi o amor da minha vida. Vou guardar no coração cada um dos 5 anos que passamos juntos. Acredito que um dia, com a ajuda de Deus, nos reencontraremos e continuaremos construindo nossos sonhos. Adeus, meu amor, mas não para sempre. Você permanecerá para sempre em nossos corações e memórias." Esse dia já estava carregado de emoções intensas, mas ainda reservava mais um desdobramento. Foi justamente nesse dia que a polícia anunciou oficialmente que o homem monitorado no hospital havia sido preso e acusado. As notícias se espalharam rapidamente. Um homem de cerca de 30 anos foi detido sob suspeita de envolvimento na tragédia com Aisling Murphy, uma jovem professora do condado de Offaly. O correspondente David Blevins relatou que a prisão ocorreu logo após a cerimônia de despedida. Por motivos estratégicos, a polícia não divulgou detalhes no momento, mas confirmou que a investigação sobre o que ocorreu na quarta-feira levou à detenção do suspeito, que agora se encontra sob custódia na delegacia de Tullamore, conforme o 4º artigo da Lei da Justiça de 1984. O interrogatório poderia se estender por muito tempo. A polícia irlandesa, An Garda Síochána, declarou que, por enquanto, não fará comentários adicionais. No entanto, este é um momento importante na investigação. Como você bem notou, tudo isso acontece poucas horas depois de a pequena vila de Mount Bolus, no condado de Offaly, literalmente ter parado para se despedir de Aisling Murphy. Não há dúvida sobre o quanto ela era respeitada. Centenas e centenas de pessoas compareceram para prestar suas últimas homenagens. Entre elas estava o primeiro-ministro Michel Martin. E isso não surpreende, já que a história dessa jovem causou uma enorme comoção, não só na Irlanda, mas também em muitos outros lugares. As pessoas não sentem apenas tristeza, estão tomadas por um sentimento de indignação pelo fato de, apesar de todos os esforços, mulheres ainda enfrentarem ameaças. Vigílias foram realizadas em todo o país, acompanhadas de apelos por mudanças para que este evento marcasse um verdadeiro ponto de virada. E talvez essa seja a principal reflexão de hoje. Enquanto a investigação prossegue discretamente e uma prisão já foi feita, para os familiares e amigos de Aisling, este dia é uma oportunidade de lembrar da jovem bondosa e radiante que as circunstâncias tiraram tão cedo.
Mais tarde foi revelado que o homem detido era Joseph Puska. Ele trabalhava na construção civil e havia se mudado da Eslováquia para a Irlanda em 2015, estabelecendo-se em Tullamore com a esposa e 5 filhos. À noite, ele compareceu ao tribunal do condado de Tullamore, onde o prédio estava lotado de jornalistas e moradores da cidade. A polícia recebeu informações adicionais sobre o comportamento de Joseph nas horas anteriores e elas foram extremamente preocupantes. Anne-Marie Kelly foi a primeira a notá-lo. Ele estava andando de bicicleta e passou por ela muito devagar, olhando de forma tão intensa e desconfortável que ela ficou assustada. Mais tarde, ela o viu novamente. Desta vez, ele caminhava empurrando a bicicleta bem atrás dela. Sentindo-se em perigo, ela acelerou o passo. Felizmente, um furgão parou nas proximidades e ela correu em sua direção. Foi então que o homem se virou e seguiu em outra direção. No mesmo dia, Joseph também foi visto seguindo outras 3 mulheres, sendo capturado diversas vezes pelas câmeras de vigilância. Depois disso, ele acabou cruzando o caminho de Ashling. De acordo com os investigadores, as ações dele pareciam ter sido premeditadas. A polícia descreveu Joseph como alguém que, até aquele momento, nunca havia chamado a atenção das autoridades. Apesar de ter feito uma confissão no hospital, Joseph posteriormente declarou em tribunal que supostamente não se lembrava de nada e que não admitia culpa. Ele passou a apresentar uma nova versão dos fatos, alegando que havia tentado ajudar Aisling, salvando-a de outra pessoa. Enquanto isso, a investigação seguia seu curso. No dia 13 de junho de 2023, 5 pessoas foram levadas a julgamento por acusações relacionadas ao caso de Aisling Murphy. Elas haviam sido detidas em Dublin no dia anterior. Todos os 5 foram acusados de ocultar informações ou de dificultar a investigação. Marek Puska, Lubomir Kuska e Lucia Stoková foram acusados de ocultar informações importantes, enquanto Josefina Grunková e Vera Gazieva foram responsabilizadas por atrapalhar a detenção ou investigação dos atos do suspeito. Quando o julgamento começou em 17 de outubro de 2023, a acusação já possuía gravações de câmeras de segurança, resultados de exames de DNA, depoimentos de testemunhas e também a própria confissão de Puska. Os advogados continuaram insistindo na versão de que ele havia sido vítima de um ataque cometido por um homem desconhecido. Segundo eles, foi por causa disso que ele apresentou ferimentos, e após a briga, esse mesmo indivíduo teria atacado Aisling e fugido. Alegaram ainda que 2 mulheres que passaram correndo pelo local não testemunharam uma agressão, mas sim Puska tentando ajudar a jovem. A última testemunha da defesa foi o Dr. Johan Grundling, ex-consultor de serviços de emergência e reanimação do Reino Unido. Ele prestou depoimento por videoconferência e expressou dúvidas sobre a confiabilidade da comunicação entre Puska e a polícia na noite de 14 de janeiro do ano anterior. Em sua opinião, uma cirurgia recente, o uso de analgésicos fortes, o ambiente desconhecido e a barreira linguística poderiam ter comprometido a capacidade de Puska de se expressar com clareza. O doutor observou que, antes do interrogatório, teria sido prudente consultar profissionais de saúde para assegurar que o suspeito não apresentava sinais de confusão mental. No entanto, respondendo às perguntas da promotora Anne-Marie Lawlor, o doutor confirmou que a equipe médica monitorava regularmente o estado de Puska e que, em nenhum momento, foram registrados indícios de desorientação. Ele também concordou que, no momento da confissão, a quantidade de medicamento no organismo de Puska era muito baixa, pouco mais de 8 miligramas. A promotoria criticou severamente as tentativas dele de se justificar, chamando-as de uma mentira vergonhosa. Declararam que a história do bom samaritano era ofensiva, pois nesta tragédia a única pessoa prejudicada foi Aisling.
Já no dia seguinte, os jurados ouviriam os discursos finais das partes. Depois, o juiz Tony Hunt planejava resumir as provas apresentadas e explicar as normas legais aplicáveis ao caso. Estava previsto que as deliberações começariam na quarta-feira. No dia 9 de novembro de 2023, após apenas 2 horas de discussão, os jurados declararam Puska culpado por unanimidade. A decisão foi tomada após 13 dias de audiências e mais de 60 testemunhas ouvidas. A versão de Puska sobre um desconhecido que teria atacado os dois não convenceu o júri. Quando o veredicto foi anunciado, Puska apenas cobriu o rosto com as mãos em silêncio. Dirigindo-se ao tribunal, o juiz Tony Hunt não poupou palavras. O mal está presente nesta sala e não há dúvidas quanto a isso. O dia do acerto de contas para Puska chegará. Ele disse que concordava plenamente com a decisão do júri e ficou aliviado por eles não terem perdido mais tempo com o que chamou de tolices de Joseph. Ao mesmo tempo, destacou que isso de forma alguma refletia o trabalho de sua equipe jurídica. Apenas o material com o qual tiveram que trabalhar era extremamente fraco. O que aconteceu com Aisling foi descrito por ele como algo tão doloroso que apenas pensar já causava mal-estar. Considerando tudo que o júri precisou enfrentar, ele os dispensou de qualquer novo serviço por 20 anos. Quando os jurados deixaram o recinto, o ambiente foi tomado por aplausos. Na sexta-feira, 17 de novembro de 2023, chegou o dia da leitura da sentença de Joseph. O juiz Tony Hunt disse a ele que só havia um veredito possível e que era mais do que merecido. Joseph Puska recebeu a pena obrigatória de prisão perpétua. Ryan se dirigiu a ele com as seguintes palavras: "Você nem imagina o quanto nos amávamos. Por sua causa, nunca poderei me casar com minha alma gêmea. Por sua culpa, agora terei que seguir vivendo sem ela." Você sorriu, zombou e não demonstrou um mínimo de arrependimento. E isso revela exatamente quem você é. A personificação da pura maldade. Quando chegar a sua última hora, que você esteja onde merece estar, antes mesmo que o céu tome conhecimento da sua partida. Durante todo esse tempo, Joseph evitou encarar aqueles que lhe dirigiram a palavra, inclusive o juiz. O Sr. Hunt acrescentou que, se pudesse, teria considerado uma pena ainda mais severa. O magistrado ressaltou: antes que qualquer possibilidade de libertação seja sequer cogitada, quem for decidir deverá lembrar que ainda hoje não sabemos por que ele fez aquilo com Aisling. Ele jamais mostrou remorso, nunca expressou compaixão e constantemente mentiu sobre o ocorrido. Tudo isso será levado em conta. Logo após a sentença, ele foi transferido para outra prisão e colocado em uma cela especial sob vigilância contínua. Segundo algumas informações, durante o julgamento ele já havia tentado ferir a si mesmo e os detentos comentavam que não pretendiam deixá-lo em paz. Apesar de tudo o que aconteceu, a família de Joseph continua acreditando em sua inocência. Gostaria de fazer uma menção especial à família de Aisling, sua mãe Kathleen, seu pai Ray, sua irmã Amy, seu irmão Carl e, claro, seu amado Ryan. A coragem, a dignidade, a resiliência e a força deles, ao longo de todo esse período tão difícil, despertam profunda admiração. Em nome da polícia de Angarda Triocana, quero assegurar a eles que continuaremos a oferecer todo o apoio necessário. E agora, em nome da família Murphy, gostaria de expressar minha imensa gratidão a todos os parentes, amigos e a nossa comunidade pelo apoio constante desde o dia 12 de janeiro de 2022, quando nossa Aisling nos foi tirada. Desde o primeiro dia, sentimos uma enorme onda de apoio e carinho vindo dos irlandeses, tanto dentro do país quanto de fora. Ela não era apenas uma parte importante da nossa família, mas também uma verdadeira luz para toda a nossa comunidade, a qual se dedicava ano após ano com tudo o que podia oferecer.
É impossível expressar em palavras o quanto somos gratos a todos os membros da equipe da Angada Tricona pelo trabalho minucioso e atencioso que realizaram. Nossa gratidão especial à equipe de promotores, ao juiz Hunt e também aos nossos oficiais de apoio familiar, a sargento Lucy McLaughlin e o detetive Alan Burke. Queremos também agradecer ao Serviço de Apoio às Vítimas no Tribunal. Sempre estiveram ao nosso lado, prontos para ajudar em qualquer momento. Expressamos nosso reconhecimento aos jurados, que mesmo diante de materiais extremamente difíceis, conseguiram atravessar esse processo com paciência e firmeza. Para nós, é vital que quem cometeu esse ato terrível nunca mais possa causar mal a nenhuma mulher. Obrigado. É visível o quanto Aisling significava para tantas pessoas e a força da indignação pelo que aconteceu, não apenas na sua comunidade de origem, mas em toda a Irlanda. Essa tragédia deu início a conversas importantes sobre segurança, educação e a necessidade de seguir lutando pela proteção de mulheres e garotas. As pessoas se uniram, demonstrando uma solidariedade impressionante. Cada história como essa é difícil e dolorosa para muitos, mas às vezes, alguns casos tocam tão profundamente os corações que ressoam além das fronteiras, deixando uma marca impossível de apagar. Foi assim com os casos de Sarah Everard no Reino Unido, Anna Kriegel e Jill Meagher na Irlanda e na Austrália, e agora com Aisling Murphy. Seu parceiro Ryan confessou que a parte mais difícil é saber que terá que manter viva a memória dela por muito mais tempo do que os momentos que puderam viver juntos. Amy contou que ainda hoje são perseguidos por pensamentos dolorosos sobre não terem conseguido estar presentes naquela hora. Aisling sempre cuidava de todos ao seu redor, mas quando ela mesma precisou de ajuda, não havia ninguém por perto. Como irmã mais velha, não consegui protegê-la enquanto estava entre nós, mas agora a minha missão é manter viva a sua memória. E em nossa casa, sempre haverá um lugar posto para 5 pessoas à mesa.